Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o tema corações. Vamos falar hoje sobre coração espiritual. Amados, nós precisamos de uma alma voltada para o espírito. Não voltada para a carne, mas voltada para o espírito, né? 2 Coríntios 4, 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Sente, por favor, meus amados irmãos. Então, quando nós nascemos, a nossa alma está colada na nossa carne, e ela está totalmente cega, surda, insensível para Deus. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a inclinar o nosso coração, a nossa alma para o Espírito. Amados, a carnalidade como um véu. A carnalidade e o mundanismo não deixam nós crermos. Nós não conseguimos crer além da mortificação da nossa carne. Aqui nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios 4,10, diz que se nós trouxermos a mortificação, o morrer de Cristo, a vida de Cristo também ela vai sendo revelada. À medida que eu vou dizendo não para a carne, cada tentação, irmão, eu honro a Deus. Cada prova, cada luta, aquilo que eu fazia antes, aquilo que eu envergonhava Deus antes, eu começo a me arrepender e me entregar a Deus. E à medida que eu vou renunciando à carne, cada vez que eu mortifico a carne, mais o Senhor enche de glória e mais o Senhor começa a revelar a mim através de mim. Aqui em 2 Coríntios, que você abriu o capítulo 4, versículo 10, veja 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler com você do 16 ao 18. 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, que fala que a nossa carne, ela é como um véu. Se você tenta ver através do véu, o véu atrapalha a visão. O véu impede de ver com clareza. Aqui em 2 Coríntios 3,16 diz assim, olha lá. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós com a face, o que, irmão? Descoberta, contemplamos a glória do Senhor, e aí somos transformados nessa imagem, ó, de glória em glória, cada vez mais, pela operação do Espírito, que é o Senhor. Então, o véu da carne, ele nos impede de ter fé. A pessoa carnal, ela vive na frequência da culpa, do medo, da ansiedade, da mágoa, do ódio, do pecado. Mas agora que recebemos o Espírito Santo, há uma viagem, sair da carne e entrar no Espírito aos poucos, irmãos. E aqui diz que quando nós entramos na frequência do Espírito, nós somos livres. Irmão, a carnalidade, muitas pessoas estão na igreja, mas não reconhecem, não confessam a carnalidade e o mundanismo. Você não tem fé além daquilo que você já mortificou a sua carne. A Bíblia diz em Mateus 3,8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. À medida que nós vamos nos limpando, à medida que a graça vai nos limpando, nós vamos saindo da frequência da carne, que é a frequência do engano, que é a frequência do medo, que é a frequência do fracasso, que é a frequência da escravidão, e vamos entrando na frequência do Espírito, que é fé. A fé é o resultado dessa entrega, é dom de Deus. O homem vai se entregando a Deus e a fé vai crescendo. Paulo disse: eu carrego o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste em mim. Paulo diz na palavra, irmãos, aqui em Filipenses 3,10, que ele queria conhecer a Jesus cada dia mais. Ele estava numa corrida
para conhecer cada dia mais. Ele chamava de lixo tudo aquilo que impedia ele de conhecer mais a Cristo e se parecer com Cristo. E aqui em Filipenses 3:10 diz: eu quero me tornar, passar pelo sofrimento que for preciso e me tornar como ele na sua morte. Eu quero ter a minha carne crucificada, mortificada. À medida que a nossa carne, irmão, vai sendo mortificada, a glória de Deus vai brilhando e a fé vai aumentando. Portanto, eu estava pensando num versículo, e aí o Davi falou agora há pouco aqui, Tiago capítulo 1, ele diz: olha, fiquem felizes. Tiago capítulo 1 versículo 2, fiquem felizes quando vocês passarem por muitas tentações, por muitas provas. Ele diz: fiquem felizes, porque assim como o ouro ele é purificado no fogo, a fornalha das aflições é assim, irmão. Cada prova que você passa e não murmura, a glória de Deus se revela, a tua fé aumenta. Cada tentação que você é atacado, ele socorro, Deus tem misericórdia, não quero pecar, e você se humilha, a glória de Deus brilha mais na sua vida e a fé aumenta. Assim como Adão e Eva disseram não para Deus e sim para o pecado, agora a volta é essa aí, ó. O homem vai dizendo não para o pecado convida, como ele fazia antes. Aquela área que nós pecávamos, a tentação vem, e vem, vai, vem. Só que agora você tem o Espírito Santo e pode dizer não. E quando você diz não, você honra a Deus. E quando você honra a Deus, é uma lei espiritual. 1 Samuel 2,30, Deus honra aquele que honra Ele. Cada não que você dá para a sua carne, você mortifica a sua carne. Pela graça, é claro, com a ajuda do Espírito. Cada não, você se recusa a ficar magoado, ficar com raiva, brigar. Você se recusa a se entregar ao pecado, à impureza, à mentira. Você se recusa a se entregar à preocupação. Senhor, socorro, estou preocupado de novo, cobre que o teu sangue tem misericórdia. Preocupação é fé no Deus errado, preocupação é fé no diabo. Preocupação é achar que o diabo é rei e que ele manda. E a fé em Deus é a fé verdadeira. A Bíblia diz, amados, que mortificar a carne é um privilégio. Então não fique triste, irmão. Se você está se entregando a Deus, você está um monte de tentação atacando a tua carne, a tua mente. Parece que uma fornalha de tentação, de prova, aquela vontade de voltar para o mundanismo, para o pecado, aquela vontade de fazer as coisas erradas, e você dizendo não, 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 não. Você está no caminho certo. Isso é sofrimento, mas isso honra a Deus. É um sofrimento melhor do que sofrer pelo pecado. Porque quando eu peco, eu sofro, mas eu vou para o inferno. E quando eu renuncio o pecado, eu sofro, mas eu recebo revelação da glória de Deus. Cada vez, irmão, a glória de Deus está aumentando na nossa vida. É de glória em glória, de fé em fé. Você vai ver que aqueles que hoje habitam na glória de Deus, eles passaram por provas, eles passaram por períodos onde eles não entenderam, foram perseguidos, passaram períodos de dificuldade financeira, na saúde, na família, e não desistiram, eles perseveraram, e Deus vai honrar essas pessoas, porque aí o diabo diz que nós servimos a Deus só por causa das bênçãos, e ali estamos nós, irmão, passando prova e estamos adorando a Deus. Isso é uma vergonha, um tapa na cara do diabo. O cristão ali passando dificuldade, irmão, na prova, mas ali honrando a Deus, louvando a Deus, não desistindo de Deus. Isso é o maior espetáculo para anjos e demônios. É um cristão que na hora da prova ele não murmura, continua servindo a Deus, continua adorando a Deus. Deus vai honrar esse tipo de pessoa, porque se com Cristo nós padecemos, irmãos, com Cristo nós reinaremos. Aqui diz em Romanos 8,17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se participamos dos seus sofrimentos, também participamos da sua glória. Então a glória do Senhor não é só lá no céu. A glória do Senhor, ela vai sendo revelada aos humildes, aos tementes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e nós somos indo de glória em glória assim, irmão.
A glória de Deus vai sendo revelada à medida que nós vamos limpando o nosso coração, nós vamos vendo a glória. E quando nós vemos a glória, o medo começa a sair da nossa vida. Quando nós começamos a ver a glória, o amor de Deus, a presença de Deus, nós começamos a ter fé. Nós começamos a falar com fé. Em 1 Pedro 4,1 diz que aquele que sofreu na carne já venceu o pecado. Então o pecado nos faz sofrer, dizer não para o pecado, porque nós estamos acostumados. Antes nós cedíamos ao pecado, antes nós achávamos normal o pecado, mas agora o pecado vem e nós dizemos não. E ele vem de novo e nós dizemos não. Agora eu digo para você, amado irmão que está ouvindo aqui pela internet, se você pecou, o sangue de Jesus te purifica todo o pecado. Não importa o que passou, o que importa é daqui para frente. Isso que conta. Não fique se condenando e se culpando porque você errou, porque você falhou. Levante-se, bata o pó, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 1,6 que importa que por um pouco de tempo vocês sejam entristecidos por vários tipos de provação. Irmão, a pessoa recebia Cristo no tempo da Bíblia, eles eram cerrados ao meio, louvando a Deus, jogados nas arenas. Você recebia Cristo no outro dia, irmão, toda a sua família era morta, e eles morriam louvando a Deus. Eles não desanimavam, não desistiam da vida, por nada. Eles amavam o Senhor mais que sua própria vida. Não eram crentes melindrosos que eu vou desistir de Jesus, eu vou desanimar. Não, eles passavam pela prova e eles iam até o fim. Uma geração que não desistia do Senhor. E nós às vezes uma provinha pequena e nós já estamos pensando que Deus nos abandonou e nos desamparou. Mas eu creio que não é o teu caso, amém? Então, queridos, quando você recebe a Cristo, a prova ela vem, a batalha ela vem. Mas saiba que nós somos provados, mas não somos derrotados. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. É só uma questão de tempo. É só você perseverar. Porque uma coisa que nos conforta é saber que Deus está vendo o que nós estamos passando. E que Deus se importa. E que Deus tem saída para tudo. Seja através de pessoas, através de situações, Deus ele dá graça e favor. Em 1 João 2,15 diz que o mundanismo, que aqueles que amam o mundanismo, eles não percebem o amor de Deus. O amor de Deus não consegue ser percebido por um coração duro e insensível. Em Efésios 4, 17 e 18 diz, olha, teu coração é duro e insensível, apartado de Deus. Desde a queda é assim que o ser humano é. Em Isaías 59, versículo 1 e 2 diz que é uma nuvem que cobre o rosto de Deus. Os nossos pecados não se arrependido, não renunciado, a gente vai orar, não percebe a Deus. A gente vai ler a Bíblia, não entende nada. A gente vai na igreja, não sente nada. Por quê? Por causa do pecado. Mas quando nós começamos a nos humilhar, Deus começa a nos limpar com o seu sangue. E o que acontece, irmãos? Nós começamos a perceber a Deus. Começamos a ver que Deus está conosco. Começamos a perceber que tudo tem saída. A fé começa a brotar no nosso coração. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios 2,14, que a carne não entende as coisas do Espírito, que para elas parecem loucura. A carne diz, eu perdoar? Que perdoar nada, eu vou me vingar. Confiar em Deus, se confiar nada, eu vou reclamar, eu vou murmurar. É que se entregar a Deus em oração, que oração nada, eu vou pecar, eu vou para o mundo. A carne ela é louca, irmão. Mas nós não somos guiados pela carne, nós somos guiados pelo Espírito. A carne estava nos levando para o inferno. A carne é um professor que realmente só ensina o que não presta. Mas o Espírito do Senhor é o nosso mestre e está nos ensinando a renunciar à carne. A graça nos ensina a renunciar à carne. E isso é sofrimento, porque nós estamos acostumados. Nós éramos escravos da nossa carne. Olha o que diz, amados, Mateus capítulo 12, para nós orarmos. Eu creio que Deus vai fazer um milagre em nossa vida nessa noite. E vamos sair daqui fortalecidos. Mateus capítulo 12, versículo 35. Diz que o homem bom, do seu coração bom, porque Jesus está lá, amém? Ali diz que o homem bom tira coisas boas do seu coração. O homem bom do tesouro do seu coração. Quem é o tesouro do nosso coração, irmãos? É o Espírito Santo. O homem bom tira do seu coração coisas boas. Irmão, do nosso espírito, as coisas boas.
E Deus quer fluir nas nossas circunstâncias, na nossa finança, para que sobre 12 cestos cheios. Ao invés de nós estarmos em apuro financeiro, Deus quer que nós sejamos prósperos. O Salmo 35, 27 diz que Deus ama a nossa prosperidade. Provérbios 8, 21 diz que Deus quer nos dar muita prosperidade se nós amamos o Senhor. E nós, sabendo disso, irmãos, até aconselho você que não teve tempo e não pôde ouvir a parte 4 que eu mandei hoje. Hoje eu mandei a parte 4 de liberando a presença de Deus, e que eu falo como Deus quer que nós sejamos prósperos e como nós podemos cooperar para que a prosperidade aconteça. Quando nós descobrimos que está na Bíblia, que isso nos pertence, o que nós temos que fazer? Nós temos que cooperar com Deus, dar voz à palavra de Deus e profetizar. Dinheiro venha para minha conta bancária em nome de Jesus. Prosperidade vem para minha vida em nome de Jesus. Eu declaro que toda falta, toda dívida saia da minha vida em nome de Jesus. Você está dando voz, assim como Ezequiel falou com os ossos secos. Não basta crer no coração, tem que falar com a sua boca. Se você crer e disser, no momento que você diz, Davi, Deus começa a enviar anjos em cima da sua palavra. Daniel ouviu de Deus assim: por causa das suas palavras, Daniel, eu vim. Então o anjo, ele se move através das nossas orações, e Deus envia anjos, irmãos. Então quando você semeia a semente, às vezes acontece no mesmo dia, às vezes demora algum tempo, mas quando você diz, prosperidade vem para a minha vida, está na Bíblia? Tá. É promessa? É. Te pertence? Pertence. Você tem fé? Tem. Você semeou? Semeou. O resto é com Deus. Deus vai fazer com que a prosperidade venha na sua vida. Ele vai fazer. Por quê? Porque você creu. Por quê? Porque você semeou. Adianta eu te dar uma semente e você colocar num vidro e guardar? Não adianta. Então é bom ter fé no coração? É bom. Mas a Bíblia diz que o homem bom tira do seu coração, saindo pela boca. Então a fé, ela entra quando você escuta, ó, pelo seu ouvido, cai tesouro no seu coração, a palavra. Aqui, ó, semente boa. Mas se ele ficar no coração e você não disser, ó, você não semeou, não vai germinar. Então não basta crer, é preciso dizer. Se você está passando por uma enfermidade, sabe que a saúde te pertence. Você vê na palavra de Deus que Deus quer que você seja saudável. Ele pagou para que você seja saudável. E você diz, corpo, comece a sarar agora, toda dor saia e desapareça. Em nome de Jesus. A partir daquele momento, Deus envia anjos. A partir daquele momento, Deus começa a trabalhar em cima da sua profecia. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Você viu que quando Deus falou com Ezequiel, Ezequiel teve fé. Ele ouviu Davi, caiu fé no coração. Mas sabe o que aconteceu nas circunstâncias quando Ezequiel ouviu a palavra do Senhor? Não aconteceu nada. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, diz Ezequiel 37. Deus falou com Ezequiel, mudou Ezequiel, ele teve fé. Mudou primeiro ele, mudou o profeta. Aí Deus falou, você crê que eu posso fazer alguma coisa nessa situação? Ezequiel falou, o senhor que sabe, Deus. É assim que a gente diz, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser. Não. Deus diz assim, eu quero, mas não vai acontecer porque eu quero. Ele diz, sabe como é que vai acontecer? Porque a terra Deus deu ao filho dos homens? Se você disser, Ezequiel. E diz a Bíblia em Ezequiel 37:7. Ezequiel diz, quando eu falei, conforme Deus falou comigo, quando eu comecei a falar, os ossos começaram a se mover. Quando é que os ossos começaram a se mover, Shirley? Quando Ezequiel creu a ponto de profetizar, falar. Então Deus é o autor e consumador da fé. Ele gera em nós essa fé. E gera em nós atitude de fé. Atos proféticos. E diz, Ezequiel falou assim, quando eu falei o que o Senhor falou comigo. Irmão, quando você fala o que Deus falou com você, Deus está envolvido. A palavra não volta para ele vazia. Deus falou com Moisés para falar com Faraó. Mas quando Moisés falava com Faraó, Deus estava com Moisés, porque quem enviou foi Deus. Em João 15:16 diz assim, eu enviei você para que você vá e dê fruto. Veja, eu enviei. Nós estamos indo porque Deus nos enviou, foi Ele que nos escolheu. Então quando nós falamos, Deus está mais envolvido nessa palavra do que nós mesmos, porque a palavra é dele, foi Ele que jurou, foi Ele que prometeu, e foi Ele que mandou nós falarmos. Deus está envolvido.
Em Isaías 19:22, que Deus se move através das nossas orações. Portanto, precisamos compreender que quando nós damos voz à palavra de Deus, nós estamos honrando a Deus, nós estamos liberando o Espírito de Deus como um canal, ele está fluindo através de nós. Quando alguém põe a mão sobre o enfermo e diz assim, em nome de Jesus seja curado, ali ele está dando voz e liberação, o Espírito vai fluir através daquela fé. Portanto, Deus, ele nos dá a fé e ele confirma a fé. E um coração rico, um coração espiritual, é um coração que está se limpando, crendo e semeando no Espírito. Eu pergunto para você, você está se limpando? Você está alimentando a sua fé, esclarecendo a sua fé, nutrindo a sua fé, enchendo o seu coração com coisas boas? Porque do que está cheio o coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. E à medida que você vai liberando o Espírito com as tuas palavras, você vai ver que Deus muda o cenário. A Bíblia diz que o que vai transformar o deserto, que este mundo virou um deserto desde a queda de Adão e Eva. A Bíblia fala assim, sabe o que é que vai transformar este mundo de um deserto para um jardim do Éden? Ele diz assim, a palavra. A palavra criou este mundo, o mundo foi deformado, mas o que vai mudar este mundo está em Isaías 51:3. Ele tornará os seus desertos como o jardim do Éden, através da palavra. Essa palavra que está no seu coração e na sua boca. Grande Deus, aleluia. Não só no seu coração, não só na sua boca. Romanos 10:9-10 diz assim, tem que estar no coração, que tem vida com Deus, está andando com Deus, está ouvindo a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Você tem ouvido a palavra de Deus? Então você tem fé. Se você tem fé, você vai falar com fé. E se você falar com fé, Deus jurou e prometeu que Ele vai fazer germinar a semente. É impossível dar errado. É só uma questão de Deus. Grande Deus. Portanto, eu digo para você que está andando com Deus, não temas, porque tudo tem saída e a saída está na fé. A saída está na fé. E o espírito de fé está em você. Em 2 Coríntios 4:13 diz assim, e temos esse espírito de fé, por isso falamos. Então eu quero que você seja um homem de fé e fale com a tua dispensa. Dispensa, ouça a voz do Senhor. Em nome de Jesus, sobra de alimentos. Essa é a tua parte. É crer e profetizar. Essa é a tua parte. É profetizar. Jesus não falava com a febre, não falava com as ondas. Você precisa falar com a sua conta bancária, com o seu corpo, com a sua dispensa. Você precisa falar naquilo em que está faltando. Você vai falar e Deus vai fazer sobrar o que, irmãos? 12 cestinhos. A área... Fale, demônios estão cegando meus familiares, saiam em nome de Jesus. Espíritos imundos que estão tentando me atrapalhar no meu trabalho, saiam em nome de Jesus. Você fala, Deus envia anjos e trabalha. Por isso, a fé sem obras é morta. E o fruto da fé é este: um coração que anda com Deus e crê, e lábios que confessam. Portanto, saia daqui dizendo, Deus, me ensina a falar. Como Jeremias falou, Senhor, eu não sei falar, me ensina a falar. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos esperando que Deus haja sem a nossa fé. Porque a gente confunde muitas vezes fé com crer. Crer faz parte da fé, mas fé é mais do que crer. Não tem um monte de gente que crê e está com a vida destruída? É ou não é? As pessoas confundem, Davi, fé com crer. Fé é uma coisa, crer é parte da fé. A fé, o crer faz parte da fé, faz parte, mas não é completo. Só crer não resolve. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem, não diz? Você crê que existe um Deus? Faz bem, Tiago diz, até o diabo crê. Sabia que não existe diabo ateu, irmão? Você fala para o diabo, você crê em Deus? Claro, ele existe sim, ele tem certeza que Deus existe. Não tem nenhum diabo ateu.
todo diabo, ele crê em Deus. Só que ele crê, mas ele não confessa. Portanto, crer e semear no Espírito é a fé completa. Não basta crer, tem que dizer. Não basta dizer, tem que crer. Não basta crer, tem que crer e dizer. Tanto que é verdade que, para nós finalizarmos, abra por favor em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, para nós orarmos. Ali fala o que é a fé, Davi. Só que ele diz que a fé, aqui em Marcos 11, 23 e 24, aqui fala assim, Davi, 3 vezes a palavra dizer, e uma vez a palavra crer. Se a tua tradução não diz assim, é porque está diferente, porque o original grego é assim. Aqui diz 3 vezes dizer. Circunde, pegue uma caneta e marque. Dizer. Então a fé tem muito mais a ver, Vaniele, com dizer do que crer. Tem muito mais a ver, porque fala 3 vezes dizer e uma vez crer. Vamos ver aqui, Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém o quê? Disser. Se alguém o que, irmãos? Crer, pensar, imaginar, esperar, desejar, sonhar. Não. Se alguém o que, irmãos? Disser. Se alguém o que, irmãos? Disser. Tem gente que fala assim, a fé remove montanhas. Aí pergunta para a igreja, amém? Aí diz, amém. Não, a Bíblia não diz que a fé remove montanhas. A Bíblia não diz que a fé remove montanhas. A Bíblia diz que a palavra da fé remove montanhas. Aqui está dizendo, se você disser, então é a palavra da fé. Vamos ler lá? Olha aqui. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mais o que, Davi? Olha a primeira palavra ali, o que diz ali? Crer. Eles disser e crer. Então ele falou aqui uma vez dizer e uma vez crer. Que acontecerá o que diz. Ao segundo dizer aqui, irmãos, crer no que diz, será feito conforme ele disser. Será feito conforme ele diz. Então aqui nesse versículo 23, fala 3 vezes. A tua tradução diz assim, né, pastor Daniel? Veja, leia para mim o 23 bem alto, por favor. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Você viu? 3 vezes? Olha, leia de novo, pastor Daniel, veja lá, devagarzinho lá, a primeira vez, começa lendo lá, por favor. 23? Leia de novo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser. Disser, você viu o primeiro dizer? Que disser, ele disse o primeiro disser, vamos lá. Este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer. Você viu o primeiro crer? Ele falou dizer e agora falou crer. Agora o versículo continua, veja lá o que ele vai dizer. Que fará aquilo que diz. Que diz? O segundo diz, está vendo? Agora. Disser. Tudo que disser, lhe será feito. Você viu 3 vezes a palavra dizer? Crer no que se diz, tudo o que disser será feito. Crer no que diz, tudo o que disser. Irmão, tem gente que crê em Deus, mas ele não crê no que diz. Não basta ter fé em Deus, é preciso crer no que você diz. Aqui está dizendo, crer no que diz. Porque crer em Deus, irmão, a ponto de dizer, é colocar Deus naquela situação. Você crê em Deus? Crê. Mas quando você diz, você está colocando Deus naquela situação. Porque o mundo jaz no maligno, e todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, mas ele opera através de nós, da nossa fé. Portanto, eu te digo, o que você tem dito a respeito desse problema? Não dá certo, não tá, e fica preocupado, fica ansioso, ou você tem dito a palavra? Como é que Jesus expulsou Satanás? Dizendo a palavra. A palavra. A Bíblia diz em Isaías, se você não disser a palavra,
você não verá a luz do Senhor brilhando naquela área. Então, muitas vezes o que falta para Deus agir é que nós cremos bastantão, nós profetizamos quase nada. Nós cremos, mas não dizemos. Qual a diferença de dois pregadores? Um fala assim: não, eu creio que Deus cura os enfermos. Eu creio. Eu sabia que eu creio. O outro diz assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Um crê, o outro diz. A diferença? Um crê, mas não diz, a ponto de dizer. Tem gente que crê, irmão, mas ele não crê a ponto de dar voz à palavra. Ele crê que Deus prospera. Você crê que Deus prospera? Creio. Creio sim, claro que eu creio. Mas você crê a ponto de falar? Não crê. Por isso a nossa fé muitas vezes ela é sem obras. Ela é uma fé. Você pode ver um vidro cheio de sementes, um cristal guardado dentro do coração. E se abre aquele vidrão assim, está cheio de semente, tudo no coração. A cabeça do camarada está cheia de versículo, mas ele não diz. A pessoa chega para ele e fala assim: estou morrendo, estou pesteado. Ele fala: tem um remédio bom aí então. Aí ele fala: eu estou com a dor aqui. Eu conheço o doutor fulano que ele vai te estralar tudo aí. É claro que o doutor é bom, irmão. É claro que o remédio é bom. Mas primeiro a oração. Aleluia. Lembra uma vez estava o Carlos da Lucélia, morre ou não morre, irmão? Teve um piripaque durante o culto, irmão. E ele desceu lá embaixo para a gente levar ele na SWAT. Não, SWAT não, como é que é? SEAT, né? SEAT. Aí ele pegou, estava morre e não morre, irmão. O cara estava suando frio, estava malte. Tô malte. Aí nós inventamos de orar, irmão. Voltou para o culto lá para cima, não precisou ir. E a gente se acabando lá de ver qual o número que ligava, quem que buscava. Aí, tá, vamos orar então. Oramos, o homem sarou, subiu lá para o culto. Eita, a gente faz de tudo, irmão. Se preocupa, chuta, xinga, briga, chora, planta bananeira, mas não profetiza. Que nós possamos ter uma fé desse tipo aqui. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.